Tá bem, bom, vamos lá. O nosso convidado agora sim é um dos maiores neurologistas do Brasil e tem ótimas dicas para você de casa entender o que é tontura. Não tonteira, hein? Tontura. O que é vertigem, o que é labirintite. Vamos lá, Diguinho. Que vergonha desse programa. Bom. Doutor Tontura. Muito bem, eu vou pedir para você ficar em pé, porque esse é o padrão de elegância que eu quero aqui para os convidados do programa, tá bom? Olha só o terno, gravata elegante. Só vou pedir para você enfiar o fio do microfone mais para dentro. Agora sim é um distinto cavalheiro, poderia ser o Kingsman. Pode sentar aí, muito bem. Doutor Tontura. Essa indireta foi pro Mingau e pro Diguinho, tá? Assim que é bom vocês andarem no programa, alinhado. Como que você fez para ser doutor Tontura? Tem uma faculdade de medicina, especialidade tontura? Como que é isso? Tudo bem, Danilo? Tudo Boa noite. bom. Deixa eu explicar primeiro o porquê do nome, né? Porque esse nome, essa brincadeira, doutor Tontura. Então, alguns pacientes começaram a me chamar, me apelidar carinhosamente de doutor Tontura. Mas por que eu peguei esse nome doutor Tontura e levei para as redes sociais, para a mídia? Porque tontura, vertigem, labirintite é um tema muito pouco conversado. É uma coisa muito velada, muito pouca informação. Muitas inverdades, muitos mitos. Aí pode ser. Tem muita confusão. Então, se você se depara com doutor Tontura, é algo que cativa a sua atenção. Né? Você cria um vínculo com as pessoas que sofrem de tontura. Então, por que eu peguei um apelido do consultório e levei para as redes sociais? Para propositalmente ser icônico. Para criar, né, vínculo e para representar as pessoas que sofrem de tontura. As pessoas irem buscar informação com especialistas. Exato, a ideia é, né, elas trombarem com esse nome, parar um pouquinho para ver a mensagem que eu tenho para elas e quem sabe isso ajudar elas a encontrar um caminho até a tão sonhada melhora. Boa, vamos ver um trechinho do canal do Dr. Tontura. Muito bem, como você disse, todo mundo, ainda mais eu cresci em Santo André, num quintal cheio de casa, e cada casa tinha uma véia. E todo dia eu ouvia alguém reclamar de tontura, de vertigem, de labirintite. Ia na janela da minha mãe, hoje eu tô com uma tontura, hoje eu tô com uma vertigem. Ou seja, entre os velhos, entre as velhas, é um dos assuntos número 1. Curioso isso, Danilo, que assim, né, acho que todo mundo conhece alguém que tem labirintite, né, a tontura. 30% das pessoas pode ter em algum momento da vida. Então, basta estar vivo que você corre o risco de ter. Você pode ter agora. Mais comum em idosos. Quanto maior a idade, maior a chance, mas pode acontecer em adulto jovem, até mesmo, olha só, em criança. Quando você fala tontura, a única coisa que me vem à mente é quando eu tenho aquela sensação de estar tudo girando, tudo embaralhado. Tontura é só quando você tem essa sensação? Perfeito. Isso que você está contando é vertigem. Não é tontura? Tontura é uma palavra geral. Para cada um, tontura vai significar uma coisa. E pode significar, entre várias coisas, vertigem. O que é vertigem? Aí eu tenho uma percepção que as coisas giram ou balançam. Vou dar exemplos, né, que as pessoas contam para mim no consultório, na clínica. As pessoas, elas costumam muito fazer analogias. Elas trazem coisas do dia a dia delas para tentar contar qual que é a sensação que incomoda elas. Então, por exemplo, olha só uma pessoa que me contou que parece que colocavam ela de ponta cabeça no liquidificador e ligava. Outra pessoa, parece que me jogaram dentro da máquina de lavar e eu não tenho controle, eu estou girando ali dentro. Então, as pessoas, elas usam esses recursos. Olha no recurso tecnológico, hein? Uma pessoa que mexe com informática, ela falou que a vertigem dela parece que ela estava eternamente no bumerangue do Instagram. Ela ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. As pessoas arrumam figuras de linguagem. Exatamente. Fala, Diguinho. Eu tenho isso aí quando eu ando de carro. Parece que me dá hiperventilação, a língua vai rolar e é uma tontura. Isso é normal? Isso é frescura. Não, mas isso é sério, né? Inclusive, calma. Antes de você responder, desculpe, isso aqui é uma entrevista e você está querendo uma consulta grátis. Se você quiser uma consulta, vá lá no consultório dele, tá bem? Então, mas eu queria saber se é pelo charuto que o Danilo fuma, né? Ou é porque isso existe mesmo? Fiz a brincadeira de Você vai propósito. filha da puta, o cara pega carona no meu carro, Eu vi. sai reclamando que fica tonto e ainda quer botar a culpa no meu charuto.
E tá cavando uma constinha de graça aqui. Mas vai lá. Não, mas temos aqui uma que também é um obeso mórbido que tem esse problema. Eu fiz a brincadeira de propósito, né? Eu tenho um e-book, Tontura Não é Frescura, que eu falo exatamente essa questão do preconceito. Pessoas que sofrem de tontura, muitas vezes elas são vítimas de preconceito, né? Toma, trouxa! Por ter pouca informação a respeito. O caso do Diguinho, que é um... Isso ele falou de uma cinetose, Que é um né? ser Então, bestial de algumas... Então, pessoas que sentem enjoo dentro de carro, metrô, ônibus, avião, isso chama cinetose, é um nome infeliz. Em inglês, traduzindo, seria doença do movimento ou enjoo do movimento, faz mais sentido. Em barco, muitos têm navio. Barco, avião, metrô, ônibus, carro, qualquer lugar. Ok. Eu E não aí- consigo mais dirigir. É, Eu e dirigi uma Kombi antes. Sim. E o volante dela marcava a minha camisa por causa da barriga. Quando eu trabalhava em rádio. Mas é verdade. Depois disso, nunca mais. Mas é sério, o Diguinho não dirige mais. Mas agora é sério, não é só porque não cabe no carro, mas é porque ele tem esse problema mesmo. Ele não dirige mais. Muitas pessoas sofrem disso? Muitas pessoas sofrem disso. Quer ver outro exemplo também disso? Com óculos de realidade virtual e com óculos 3D no cinema. Eu Então, odeio isso aí. essa doença, né, a cinetose, ela tem tratamento. Dá sim para a pessoa tomar algo antes de entrar no veículo. Ou então, se isso for muito ruim na vida dela, se isso atrapalha todos os dias, até tomar remédios preventivos para não deixar que isso aconteça. O tratamento é com remédio. É com medicação. Existem também medidas comportamentais, como, por exemplo, né, pedir para o motorista ir devagar, evitar buraco, não virar rápido, inclinar um pouquinho o banco O quê? no ônibus ou no carro. O quê? Doutor, O quê? outro dia ele desceu uma escadaria da farmácia. Nossa, mas é um filho da puta, sabe? O desgraçado... É que Ferrari é difícil, né, Diguinho, dirigir devagar. O desgraçado pega carona comigo e fica reclamando, velho. E ainda dedura. Vai te fuder, cara. Desculpa o palavreado, doutor. Você é um doutor. Mas, ó, quem de casa se identifica com isso que o Diguinho falou, tem tratamento, hein? Vale a Tem pena tratamento. procurar. O Diguinho tem tratamento. Tem conserto. E conserto. Graças a Deus. Qual é a sua especialidade? Eu sou neurologista subespecializado em distúrbios vestibulares. Olha que nome bonito. Traduzindo em tontura. A gente tem no Brasil 2 especialistas possíveis em tontura, 2 jeitos de chegar nessa subespecialidade. Ou otorrinolaringologista que se subespecializa em otoneurologia, ou neurologistas que se subespecializam em distúrbios vestibulares. Por que tem uns negócios ali do lado? Aqui, umas figurinhas anatômicas, né? Então, a gente diferenciou vertigem, que é a sensação rotatória oscilatória. Por que é importante o médico saber se a tontura que você sente é vertigem ou não? Por quê? Porque se for vertigem, o problema obrigatoriamente vai estar ou no labirinto, isso é um labirinto. É o ouvido. Essa peça cheia de curva, cheia de canal. É minúsculo, né, gente? Pequenininho, fica lá dentro do É ouvido. dentro do ouvido. Para que serve o labirinto, hein, Danilo? Para captar movimento. Então, assim, vou dar um exemplo. É um sonar humano. Vou dar um exemplo. Você chega num prédio, pega o elevador. Como é que a gente está dentro do elevador e sabe se ele está indo para cima ou para baixo? Porque o labirinto está avisando o seu cérebro. Essa pecinha aqui, que fica dentro do ouvido, é que está avisando. Você balança a cabeça. É uma bússola interna. É um acelerômetro. Acelerômetro. Ele vai captar qualquer movimento ou aceleração. Se fosse jogar para física, é um E acelerômetro. a labirintite está envolvida com Exato. esse aparelho. Se eu aqui. tenho vertigem, o problema ou está no labirinto, ou nesse fiozinho amarelo, que é o nervo do labirinto, é quem pega essa informação e joga para o cérebro, ou nessa área do cérebro chamada cerebelo, outras partes cerebrais também, mas em especial essa. Então, se é vertigem, o problema está aqui. Qual que é o grande problema, né? Qual que é a diferença de vertigem e labirintite? Né? Todo mundo deve estar se perguntando. Labirintite é um termo geral, é um apelido que culturalmente pegou, uma palavra que pegou. Ah, não é Então- que labirintite especificamente é quando está mexendo com essa área aqui do labirinto. Então, qualquer doença que gera tontura acaba ganhando, não só Brasil, em mundo inteiro, essa palavra, esse apelido de labirintite. Vou te falar, nessa peça que você está segurando tem pelo menos 7 doenças, no nervinho, que é o fiozinho amarelo, contagioso? pelo menos 4, no cérebro aqui mais de uma dezena. Então, se eu chamo tudo isso de labirintite como se fosse tudo a mesma coisa, provavelmente eu não vou acertar no tratamento, porque cada doença tem um tratamento totalmente diferente. Agora, você tem como fazer uma demonstração para a gente entender melhor? Vamos lá. Muita gente me pergunta, Danilo, quando eu entro em crise de labirintite, o que eu faço? Como atuar? Se eu estou em crise de vertigem. Então, eu criei uma estratégia mnemônica, um macetinho mnemônico para a pessoa lembrar o que fazer quando a crise atacar.
e eu uso a palavra tontura. Tenha calma, oriente-se, não fique em pé, tranque a boca, una forças, remédio e aguarde. Vou mostrar para ficar mais fácil. Ok. Queria chamar o Murilo Couto para a gente simular aqui uma crise de vertigem, fazer uma brincadeira para o pessoal de casa conseguir entender um pouquinho melhor. Chamou... Eu tenho um problema mesmo, aí eu fico tonto às vezes, sabia? Quando eu levanto do nada assim, ó, levanto rápido, às vezes eu fico meio... Eu já até desmaiei uma vez. Mas aí é maconha. É, a gente já sabe o problema. Ah, tá. Então, assim, ó, fica de pé, por favor. Eu vou ficar bem longe, tá, pessoal, pelas restrições do Covid. Vem um pouquinho aqui pra frente. fedendo. Uma brincadeira só pra você se sentir um pouco tonto. Tá bom. Você não é tonto, né? Não. Gira assim, ó, 10 segundos. Aquelas brincadeiras de criança, né? Minha filha de 3 anos adora. Ele tem problema mesmo, viu? Tô adorando. Tá, joia, parou. Então, você tá em crise de labirintite. Tô. Tenha calma, Murilo. Por quê? Você não vai morrer. A maior parte das crises de vertigem não são perigosas, Ele não vai embora morrer. sejam horríveis. Não vai morrer. Ou oriente-se, você vai se orientar no espaço. Então, com as mãos, você vai ver os móveis que estão perto, exato, para você não cair. Tá. Nele, não fique em pé. Aí você vai se sentar do jeito que você preferir, do jeito que você se sentir mais confortável. Assim eu gosto. Inclusive, tem crises de labirintite que são desencadeadas pela posição. A pessoa deitada desencadeia a vertigem. Então, a pessoa vai ficar deitada ou sentada. Mas por quê? Porque senão ela cai. Se a pessoa não se senta, aí ela pode cair, machucar alguma coisa, alguma parte do corpo, bater a cabeça. Uma dúvida. Quando ele gira, quando a gente gira igual o Murilo girou e a gente vê tudo rodando, a gente está mexendo com o labirinto? Você está hiperestimulando o labirinto E ele fica e perdido. você está induzindo uma vertigem em você. Então, imagina que quem tem crise de labirintite, de vertigem, sente isso, só que não tem controle. Ele Um já belo dia está com começa. problema de superestimulação. Exato. Meu Olha a labirinto loucura tá que estimula a dama, né? Olha a loucura que eu e alguns amigos médicos fizemos em Londres. Como a gente ia mexer com tontura o resto da vida, a gente se autoinduziu vertigem, através de um aparelhinho hiperestimulando o labirinto, e eu fiquei lá até vomitar e tudo mais. Horrível, é horrível. Então, é uma sensação que realmente só quem experiencia, quem passa por esse sofrimento, por essa dor, que consegue ter uma dimensão do que é. Ok. Continuando a nossa técnica. E aí, normalmente, quando a pessoa passa mal labirintite, alguém vem Vou oferecer ajudar água. você, Murilo. Tranca a Vamos boca, ligar aí. tranca a boca, tranca a boca. É o próximo T. Então, a pessoa não tem que beber nada, nem comer nada, por quê? Durante uma crise de vertigem, ela pode ter náusea, enjoo. Então, se ela tomar, beber, comer alguma coisa, ela pode passar mal, ou até não estava com náusea e pode induzir a náusea. Então, tranque a boca. Então fica com tá? sede aí. Una forças, Murilo, vai passar, a gente está chegando lá. Jesus. R, remédio. Qual remédio? O remédio que o seu médico te indicar. Então, cada pessoa vai ter um remédio ideal para abortar a crise de vertigem. A gente tem vários exemplos, tá? Vonal, Meclin, Dramin, Plasil. Vai se automedicar, pessoal de casa? Jamais. Só tome remédio que o seu médico te receitar. Qual que é a ideia da medicação? Ela vai diminuir a intensidade e encurtar a duração da crise. Vou dar remédio para você, você vai pedir remédio para o seu parente. Eu quero aquele mais forte aí. E o último A do tontura, aguarde. Como assim aguarde? Vai passar. Toda crise passa, nenhuma crise de vertigem ela é eterna. Embora tenham pessoas que tenham tontura contínua, mas a vertigem ela não é eterna. Tem crises que vão durar segundos, tem crises de minutos, tem crises de horas e olha só, até dias. Mas vai passar. Nossa, Os remédios inferno, eles vão dias. minimizar, vão te ajudar a passar melhor por essa fase, mas ela vai passar. Aguarde. Tô aguardando. Ok, tá demonstrado aí. Graças a Deus, obrigado, doutor. Valeu. Ô doutor, eu adoro montanha-russa. Eu adoro parque de diversão, adoro. Quando eu era mais novo, eu ia em tudo que é brinquedo, nunca passava mal. Agora, eu vou nos mesmos brinquedos e já começo a ficar tonto, já começo a ter enjoo. É o meu sistema que está envelhecendo, é? Exatamente, né? Com o envelhecimento do sistema, algumas pessoas elas vão desenvolvendo uma sensibilidade, uma intolerância ao movimento excessivo. Eu ouvi isso. Eu vou tô dar um aqui, eu exemplo, ouvi. né? Minha filhinha Mel, 2 anos e meio, ela adora girar até ter tontura. Eu adorava, eu fazia cai isso no direto. chão e ela faz. Eu falo, para, filha, ela quer fazer Eu toda era hora. moleque, eu vi uma cadeira dessa aqui, o que eu mais queria era ficar girando na cadeira. Agora, com a idade, a gente já não consegue, eu também. Então, a gente, né, muitas pessoas, a maior parte, vai ganhando uma certa intolerância. E tem a ver com prática também, né? Por que que o dançarino, a dançarina de balé, por que que o lutador, ele tem uma tolerância melhor ao movimento? Porque ele treina muito o movimento. Agora eu reparo duas coisas, por exemplo. As últimas vezes que eu fui montanha-russa, eu já sempre ia, nunca passava mal. Agora eu vou, já começo a ter enjoo.
Mas você falou uma coisa assim, que é para trancar a boca quando isso tem. Só que o que me faz passar o enjoo é eu comer alguma coisa. É um caso mais peculiar. Assim, no geral, quando as pessoas comem alguma coisa, elas ficam pior. Aí dá mais estímulo, porque vai alguma coisa para o intestino que está sensível, e aí dá mais estímulo de náusea. Mas... acontece isso? Acontece. E a segunda coisa é, eu percebo que eu estou na montanha-russa, se eu for de olho fechado, aí eu fico enjoado mesmo. Se eu vou aberto, é muito mais suave. É a pista visual. Então, o seu cérebro ele vai estar se norteando pela sensação de movimento do labirinto, que você roubou, e pela sensação visual de movimento, o ambiente se movimentando. Então, quando você está com o olho aberto, o seu cérebro está ganhando uma pista a mais para ele conseguir se calibrar ao longo do movimento. Você está fechado, você está dependendo só do labirinto, ele fica mais perdidão. Então, é pior ir na montanha-russa de olho fechado. Tem gente que é o contrário, olha que curioso. Tem gente que prefere de olho fechado e se sente melhor. Que nem o Diguinho comentou da cinetose, né, o enjoo no carro. Tem gente que prefere ficar de olho fechado dentro do veículo e se sente melhor. Tem gente que se sente pior. Então, é muito caso a caso. Vem cá, mais de 40 tipos de doenças envolve esse sintoma, que é a vertigem, tontura e tudo mais. Estamos em época de quarentena. Esse tal do Covid-19 aí, dá tontura? Também, né? Então, teve um estudo que mostrou que o principal sintoma neurológico, então, quando o vírus pula para o cérebro, o principal sintoma é tontura. Até 16% das pessoas internadas podem ter. E quando eu comecei a falar isso nas redes sociais, veio muito relato, muitos comentários através do YouTube, do Instagram, falando exatamente isso. Olha, doutor, eu tive Covid, tive muita tontura, né? Fiquei muito mal, tive vertigem, eu nunca tive antes. Então, calma, se você em casa tem labirintite, você não tem chance maior de pegar o Covid, isso não. Mas se você tiver com sintoma gripal, respiratório e desenvolver uma tontura que você não tinha, isso pode ser um sinal de alarme para Covid, tá? Pode ser? Pode ser. Você já se deparou com um tipo de tontura que você nunca tinha ouvido falar? Existe uma doença muito curiosa, que até apareceu aí o vídeo no YouTube, eu estava falando dela, que é a tontura perceptual. É uma doença que tem um link muito grande com a ansiedade, com o emocional. Essa é uma doença que a gente já estuda há muito tempo, mas ela está mais definida nos últimos anos. Então, tontura misteriosa é uma doença que as pessoas têm dificuldade de contar para o médico como é que é a sensação delas. Então, por exemplo, sensação do tipo, doutor, estou com um chapéu largo de cowboy solto na cabeça, ou estou com uma bolha crescendo dentro da cabeça, ou estou com uma sensação de ressaca eterna, parece que eu sou um astronauta pisando na lua. Então, são sensações diferentes, cada pessoa vivencia de um jeito e tem a piora desses sintomas em ambientes com muita cor, muito movimento, por exemplo, shopping, por exemplo, mercado. E existe também a piora da tontura quando a pessoa tem um estresse ou emocional abalado e vice-versa. A tontura ela vai tirando a qualidade de vida da pessoa, a pessoa vai virando refém da tontura dela e ela deixa de fazer várias coisas. Então, respondendo a sua pergunta, né? Acredito que a maior parte está catalogada, mas sempre a medicina está desvendando e descobrindo coisas diferentes. A tontura perceptual mesmo é uma doença jovem. Existe desde que a humanidade é humanidade, mas há pouco tempo a gente tem um conhecimento mais profundo dela. Agora a gente estava... Oi? Esses dias eu li uma notícia que o menino estava no banheiro, por conta da masturbação, ele desmaiou, teve tontura. Isso é perigoso? Só para saber. Boa pergunta, né? Acontece muito, não? A relação sexual ela pode ser o gatilho para tontura ou vertigem. Então, ou pelo orgasmo em si, ou pelo esforço da atividade física, por queda de pressão, por vários motivos. Então, se esse rapazinho tem sempre isso, isso é um problema. Olha. Então, tem que procurar a ajuda de um especialista. Foi só uma vez. A gente tá conversando aqui, você falou da sua filha, que é pequenininha e gosta de ficar rodando. Eu falei que quando eu era criança, eu adorava, não podia ver a cadeira assim, que eu sentava para rodar. Adoro ir em montanha-russa até hoje e tal. Eu vou, e se eu fico enjoado, eu espero passar o enjoo e volto, porque eu gosto. Existe algum... Eu percebo o seguinte, só o ser humano encontrou prazer em procurar tontura. Gasta-se milhões para criar um brinquedo que fica girando para você ir lá e sentir a sensação de vertigem. Existe algum relato no mundo animal de animais que também sentem prazer em tontura? Que buscam estimular uma tontura? Sei lá, um grupo de macaco que gosta de ficar girando? Sim. Tem isso ou só isso é coisa de ser humano? Curiosa pergunta que é assim, né? Existem relatos na medicina veterinária de doenças que geram vertigem, isso acontece também nos animais. Labirinto delas, o cérebro também pode lesar.
Agora, de animais que buscam essa sensação por prazer, realmente, nada que a gente lembre. Às vezes não tem cachorro que gosta de ficar girando atrás do rabo. Mas eu acho que ali a brincadeira é com o rabo em si, não com a sensação de girar especificamente. A sensação. Você já teve umas tonturas muito loucas? Eu já me autoinduzi, né, como eu comentei lá em Londres. Minha esposa já teve, olha só, que é a psiquiatra que está comigo no canal, a doutora Maria Fernanda, que é médica psiquiatra. Ela teve a labirintite dos cristais soltos. O que é isso? Olha só que mágica de doença, hein? Então, aqui um labirintinho, só para mostrar mais ou menos, tá? O cara é cheio dos pedaços humanos no bolso, velho. Olha, e olha aqui, olha, eu tenho uma cabeça aqui também. Tem várias armas. O labirinto, parece ele tem... o nome de inimigo do Batman, né? O Doutor Tontura, né? É o Doutor Tontura, ele vai tirando um pedaço do corpo humano e jogando você aí. Tontura cinto, né? Então, o labirinto, ele tem uns cristais no miolo dele, todo mundo tem, menor que um fiozinho de cabelo, microscópico. E esses cristais, às vezes, eles escapam para esse canalzinho aqui, onde não deveria ter cristal nenhum. Por que escapa? Porque a pessoa foi na montanha-russa e ficou de ponta cabeça? Acaso ou pancada, abatia a cabeça num móvel, sofreu um acidente de carro, um pintor pintando o teto, às vezes fica horas nessa posição. E aí que está a mágica da doença. Ela é uma doença, é a principal causa de vertigem, presta atenção nessa informação, e ela não precisa de remédios para ser curada. É uma doença que, através de manobras durante o atendimento médico, o médico consegue desenvolver uma sequência exata, no ângulo exato, na velocidade exata, para varrer o cristal de volta para o lugar, literalmente curar com a mão. É a única situação da medicina onde o médico consegue, literalmente com a mão, curar a pessoa no mesmo atendimento. Já curou? Muitas, né? Você pega a cabeça da pessoa e fica manobrando e vai virando, assim, girando. como se você fosse um flanelinha. Exatamente, vai manobrando. E como você sabe onde está o cristal? Pergunta ótima. Pelo movimento anormal que o olho faz. Então, quando eu faço alguns movimentos de testes no consultório, na maca, o olho da pessoa vai pular, isso chama nistagmo, e esse pulo, de uma forma específica, mostra que o cristal está solto e além, aonde o cristal está solto. O que a Maria Fernanda, minha esposa, aprontou? Teve a soltura de cristal num lugar mais raro, num canal que é raro ter. A gente fala que quem é médico, né, CRM positivo, atrai as coisas mais raras. Por sorte, né, resolvido o problema no mesmo dia. Hoje, relato dela, né, psiquiatra, fala, olha, só entendi realmente o sofrimento, o quão ruim é, depois que eu tive a sensação de vertigem. Qual é o pior tipo? Qual é aquele insuportável que a pessoa prefere se matar do que passar 2 dias com isso aí? Todas são muito ruins, mas existe uma que é a neurite vestibular. Você está com aquele modelo meu aí? Não, está aqui. Que é uma inflamação do nervo do labirinto. Mexeu com o nervo, as piores dores são no nervo, né? Pensa que o nervo é um fio, comunica o labirinto ao cérebro. Quando esse fio deixa de funcionar, aí é um quadro de vertigem super intenso, normalmente a pessoa não consegue nem ficar de pé, muita sensação de náusea, vômito, e pode perdurar por dias a semanas até uma recuperação total. E algumas pessoas, infelizmente, ficam com sequela. Esse é um dos quadros tidos como mais terríveis. Então, a pessoa ela fica, assim, muito, muito sintomática. É possível a pessoa enlouquecer? Chega a ponto D, assim, chega quase isso. Enlouquece e passa a doença e a pessoa não desenlouquece? Porque, assim, a pessoa que ela ganha a tontura crônica, que é muitas pessoas, por exemplo, por transtornos químicos cerebrais, entre outras coisas... Essas pessoas, elas são incomodadas, elas viram refém da tontura dela todos os dias. E isso acaba meio que sendo, entre aspas, enlouquecedor. O sofrimento é tanto que elas caem muitas vezes em depressão reativa à tontura ou pânico reativo à tontura. Então, a pessoa vai lá com uma crise de vertigem ou uma tontura no pronto-socorro. Isso aí é emocional, toma aqui um diazepam, né? Toma aqui um sossega-leão. Na verdade, né, aquela questão emocional é reativa ao sofrimento que a tontura traz na vida dela. Então, muita gente sofre muito. Olha só o relato desse jovem de 33 anos. Ele tem a sensação como se ele tivesse todos os dias num cavalinho de parque. Sabe aquele cavalinho de mola? É como se todos os dias ele se sentisse balançando, mesmo estando parado. Ele tem uma doença super rara, mal de Debarkment, hoje já quase 100%, vida normal. Mas olha só o incômodo que isso trouxe na vida dele. Ele começou a parar de render no trabalho, ele começou a deixar de fazer as coisas que ele gosta, deixou de sair, de investir em lazer. Outro exemplo, um amigo médico meu que teve um curto-circuito no nervo do labirinto, ele é endoscopista. Então, sempre que ele fazia esse movimento para fazer endoscopia, ele tinha a sensação de vertigem, ele estava há anos sem trabalhar.
Hoje, de volta ao trabalho, vida normal que segue, mas olha o impacto que tinha na vida dele. Ele pequeno movimento. praticamente perdeu a profissão, algo que ele treinou 15 anos para fazer, que é uma endoscopia. Ele não pode fazer o Ele não movimento. conseguia fazer porque não podia fazer Ele o pegou movimento. tipo uma tendinite, então, tanto fazer... É, ele tem um vaso que encosta no nervo do labirinto e esse encosta, começa a gerar curto-circuito que dá a crise de vertigem. Essas pessoas que falam que quando estão em altura tem vertigem, você consegue ter vertigem só porque está num lugar muito... só porque olhou para baixo? É, tem que diferenciar, né? O medo de altura da tontura pela altura. O medo de altura, a acrofobia, é assim, uma sensação de ansiedade incongruente É o que eu tenho. quando você está em altura. Então é irracional, você não consegue controlar. É o que eu tenho, mas... É normal mas gritar igual uma mulher quando tá assim? Como que é? É normal gritar igual uma mocinha quando tá assim? Uma vez eu tava no prédio com o Danilo, a gente chegou perto de uma janela, ele fez... Aí ficou encostado assim. Isso faz Não é parte muito normal, mas revela, né? Algumas coisas que a gente já sabe. Mas eu não sinto tontura, eu tenho medo. Mas tem gente que fala que quando olha para baixo fica... Dá Então, tontura? aí existe o medo, a fobia, a acrofobia, que tem que ser tratada com o psiquiatra, se isso for impacto na vida da pessoa, né? E existe a tontura desencadeada pela altura. Aí sim é só um incômodo, né? A altura gera um incômodo, uma sensação de atordoamento, uma sensação de indisposição e a pessoa tem que evitar aquilo. Danilo. Mas não é o medo como a acrofobia. Fala. É por isso que eu nunca quis pular de paraquedas. Tá aí o exemplo de quem tem os labirintos muito bem treinados, né? O sistema como um todo, né? A gente chama de sistema vestibular, tem nada a ver com a prova da faculdade. Sistema vestibular é labirinto, nervo e as áreas do cérebro que controlam equilíbrio e coordenação, né? No caso aqui o cerebelo. Então, paraquedistas têm esse sistema muito treinado, né? Eles treinam, né? Eles estão pulando, dançarinos, lutadores... Então, pessoas que estão sempre em movimento contínuo, que estão sempre cérebro exigindo... vai... Exato, até fazendo gancho, né? Um grande aliado no tratamento das tonturas é fisioterapia vestibular. São profissionais, ou fisioterapeutas ou fonoterapeutas Sim. que subespecializaram em tontura. Você escreveu livros a respeito? Eu fiz um livro bem legal que é Tontura Não é Frescura, que fala sobre o preconceito. E eu tenho muito conteúdo lá no Doutor Tontura por extenso, no Instagram. Quem quiser conhecer, qual que é o canal? Neurologia e Psiquiatria TV e o Instagram Doutor Tontura por extenso. Então, eu e a Maria Fernanda, né, a gente que criou o canal Neurologia e Psiquiatria TV, a gente acredita muito na boa informação, né? A gente combate a pseudociência, a gente leva o que é fato, o que é científico, uma palavra científica, uma luz de esperança para ajudar você que sofre de ansiedade, depressão, tontura, dor de cabeça, a gente fala de tudo que é sobre cérebro e mente. Muito bem. Então, mais uma vez, quem quiser, entra lá no qual canal? Neurologia e Psiquiatria TV. E no Instagram, Dr. Tontura. Doutor Tontura escrito por extenso, lá sempre dicas sobre labirintite, Certo. vertigem, tonturas, enquetes. Tá bem legal lá, eu faço com muito amor. Ideia é realmente tentar ajudar o máximo de pessoas possível, né, pelo poder e amplitude da internet. Muito bem. Muito obrigado pela consulta aqui, tá bom? Voltamos já já.